Bem, pessoal, é um prazer ter todos vocês aqui. Sejam bem-vindos ao Seminário de Teoria dos Números. Hoje é o dia 16 de fevereiro, né, de 2022. E hoje vamos ter o prazer de ouvir o professor Matheus Bernardini, da UNB do Gama. E ele vai falar uma série de 3 encontros sobre semigrupos numéricos. Só que vai ter a característica que na próxima quarta-feira ele vai falar a sessão 1, a sessão 2 e a sessão 3, tá bom? Então, na próxima quarta-feira, teremos um programa duplo especial. Às 14 horas, semigrupos numéricos 2 e às 15 horas, semigrupos numéricos 3, tá bom? O professor Matheus vai disponibilizar todos os slides deles para a gente poder continuar estudando e aprendendo sobre semigrupos numéricos. Ele vai me enviar o material e eu vou mandar para vocês via grupo do Gmail, tá bom? O grupo que a gente se comunica. Tá bom, Matheus. Obrigado por essa oportunidade que você está nos dando aí de aprender sobre semigrupos numéricos. Emar, muito obrigado pela apresentação e pelo convite, né? Eu acho que é sempre muito legal falar no seminário de teoria dos números. E como eu estou aqui na Faculdade do Gama, pode ser que a internet fique instável, então se algum momento travar, alguma coisa assim, vocês me avisem, por favor. E a ideia desses 3 encontros é falar assim de forma bem construtiva, bem do início mesmo, sobre essa parte de semigrupos numéricos, tentar comentar sobre alguns dos problemas que estão em aberto, o que o pessoal tem feito, trazer algumas ideias de técnicas que são utilizadas e coisas nessa direção. Certo? Então, como o professor Emar falou, serão 3 palestras, semigrupos numéricos 1, 2, depois 3. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai começar definindo, né, o que é um semigrupo numérico. Então, semigrupo numérico é uma estrutura bem simples e que não tem muita propriedade, a gente vai ver, certo? Então, basicamente, a gente vai pegar um subconjunto dos naturais com o zero. Então, eu denoto por N0 esse conjunto. E eu vou pegar um subconjunto que satisfaz as seguintes propriedades. O zero vai ser um elemento, e esse conjunto vai ser fechado para adição, e a adição que a gente está tratando aqui é a adição usual nos naturais, nos inteiros, né? E o complemento de S em N0 é finito. Então, a gente pede essas 3 propriedades. Na verdade, a primeira é, de certa forma, irrelevante, né? Mas para seguir aí aquele conceito lá de monoides e submonoides, a gente pede essa propriedade. Então, a gente poder construir diversos exemplos aqui. Eu vou construir 2 famílias de semigrupos numéricos aqui, que são bastante importantes. E aí a gente vai começar com o seguinte. Então, eu vou começar com G, um número natural, certo? Ou zero até, se você quiser. E a gente vai considerar os seguintes conjuntos. Então, eu vou chamar de OG, que vai ser mais tarde chamado de semigrupo ordinário de gênero G. Eu vou colecionar o seguinte, eu coloco o zero, né, porque o zero tem que estar lá dentro, e a partir do G mais 1, eu insiro todos os números inteiros. Certo? Então, é possível verificar que esse conjunto, né, dado um gênero, um G natural, ou até zero, né, a gente consegue verificar que esse cara satisfaz essas 3 propriedades. Certo? E aí, se você quiser, o complemento desse cara, em N0, é simplesmente pegar os inteiros do intervalo 1G, certo? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. Ele vai ter uma importância daqui a alguns momentos. E a gente tem o que a gente vai chamar de semigrupo hiperelíptico de gênero G, certo? Então, a gente vai pegar o zero, né, como a gente tem que fazer, né? E aí a gente vai colecionar os primeiros pares, certo? Então, a gente vai pulando aí alguns ímpares, todos os ímpares, até chegar no 2G menos 2, certo? E aí o 2G menos 1 a gente pula também, e a partir do 2G a gente coloca todo mundo, certo? Então é possível verificar que o conjunto complementar desse HG vai ser simplesmente o conjunto dos ímpares de 1 até 2G menos 1.
E aí dá para verificar, né? O complementar já é finito, né, nos dois casos. E, além disso, ambos são fechados para adição, certo? Então, essas duas famílias de semigrupos, essas duas famílias, elas são importantes na teoria, que a gente daqui a pouco vai trabalhar com alguns invariantes dos semigrupos numéricos, e a gente vai verificar que esses semigrupos são especiais porque eles atingem cotas superiores e inferiores que a gente vai apresentar em breve, tá bom? E, claro, a gente poderia construir diversos outros que não estão nessas famílias, certo? Mas aí eu deixo para vocês depois pesquisarem um pouco sobre. Alguns invariantes que têm importância aqui no estudo de semigrupos numéricos vão ser apresentados agora. Então, eu trouxe aqui seis desses invariantes, dessas informações aí que a gente vai trazer, mas eu poderia trazer mais. Existem diversos outros invariantes com, enfim, diversas aplicações aí na teoria, certo? O conjunto de lacunas, ele vai ser definido como sendo aquele complementar que é finito, certo? Então, eu vou definir o conjunto de lacunas, vou chamar de Gzão de S, como sendo N0 tirando S. A gente sabe que esse conjunto de lacunas é finito, certo? Pela definição de semigrupo numérico. O gênero de um semigrupo numérico vai ser simplesmente a cardinalidade desse conjunto de lacunas. A gente sabe que é finito, então o gênero está bem definido. A multiplicidade de um semigrupo numérico vai ser o primeiro elemento, o menor elemento do conjunto que é não nulo, certo? Então a gente sabe que todo semigrupo numérico começa do zero, mas aí vai ter o segundo elemento, e esse segundo elemento, quando a gente coloca na ordem crescente, esse cara vai ser a multiplicidade. Então esse aqui é simplesmente o menor elemento de S, que é diferente de zero. Então essa é o que a gente chama de multiplicidade do semigrupo. O número de Frobenius, eu vou comentar um pouco mais sobre ele no encontro 2, tá bom? Mas ele tem importância também para essa primeira parte. Ele vai ser o seguinte, bom, quando a gente pega um semigrupo numérico sem ser o trivial, certo? Sem ser o conjunto N0, que naturalmente é um semigrupo numérico, a gente sabe que o conjunto de lacunas é não vazio. E aí, quando isso acontece, a gente define o número de Frobenius como sendo a maior dessas lacunas, tá bom? Então, isso aqui vai ser simplesmente o máximo de G de S. E claro, né, se o S for N0, eu vou definir separadamente, né, F de N0 como sendo, por exemplo, menos 1. Bom, acho que fica ok assim. Então, se o S não é o N0, a gente define dessa forma. É a maior lacuna que aparece. Tá bom? E aí, o condutor ele vai estar assim, completamente relacionado com o número de Frobenius. É possível, inclusive, definir o condutor como sendo o número de Frobenius mais 1. Certo? Essa definição aqui ela não traria assim, tanta coisa nova, mas eu vou dar uma definição alternativa, certo, para o condutor, usando exatamente essa situação. Pela definição aqui do número de Frobenius, o número de Frobenius é a maior lacuna. Então, significa que, a partir do sucessor do número de Frobenius, todo mundo está no semigrupo numérico. Então, o condutor tem a propriedade de ser o menor elemento de S, né, ou seja, do semigrupo numérico, tal que S mais qualquer inteiro não negativo continua em S. Vale para todo N em N0. Então, eu coleciono todos esses caras e pego o menor deles. Esse cara a gente chama de condutor. Tá bom? Existe uma importância, né, de fazer essa diferenciação. É claro que, pelo contexto, né, que você está trabalhando, eventualmente você vai estar trabalhando com o número de Frobenius, às vezes com o condutor, mas quando a gente trabalha com os chamados semigrupos numéricos generalizados, ou seja, quando a gente sobe a dimensão, né, então, ao invés de pegar subconjuntos de N0, a gente pega subconjuntos de N0 quadrado, N0 cubo, a gente percebe que faz diferença trabalhar com esse tipo de coisa, com esse tipo de coisa. Tá bom? Então, acho que vale a pena a gente ter essa ideia. Tá bom? E a profundidade, que é um invariante recente, novo, digamos assim, certo? Os outros estavam bem consolidados há muito tempo, mas a profundidade é um conceito novo. Ele é definido de uma forma, assim, a princípio, a gente poderia definir vários invariantes, né? Tipo, sei lá, gênero sobre multiplicidade, multiplicidade sobre número de Frobenius e coisa assim.
Mas a profundidade, que é definida como sendo condutor sobre multiplicidade, e a gente arredonda para cima, certo? A gente pega o teto disso, ele tem uma importância muito, muito relevante quando a gente estuda os semigrupos numéricos por diversas das perspectivas. Então, esse invariante, na verdade, ele surge na teoria sem nome, certo? O pessoal utiliza propriedades dele sem nome, aí em 2020, no artigo que foi publicado pelo Eliyahu e pelo Fromentin, eles definem formalmente, olha, a profundidade é isso, e a importância dela a gente vai ver em breve, tá bom? Então, esses invariantes a gente vai trabalhar durante esses nossos encontros. Então, só para fixar, o conjunto de lacunas são os elementos que são naturais, mas estão em N0, mas não estão no semigrupo numérico. Lembrando que o conjunto S sempre é infinito, tá bom? Então, os elementos do conjunto de lacunas eu vou chamar de lacunas. O gênero é a quantidade de lacunas que tem um determinado semigrupo. A multiplicidade é o menor elemento não nulo. O número de Frobenius é a maior lacuna, claro, quando o conjunto de lacunas for não vazio. O condutor pode pensar que é simplesmente o número de Frobenius mais 1. E a profundidade é esse quociente C sobre M, e a gente arredonda para cima. Tá bom? Beleza, então, feita essa primeira parte, a gente vai fazer alguns exemplos com os conjuntos que a gente começou trabalhando, que era aquele OG, que a gente já provou que era um semigrupo, a gente não provou, né, mas enfim, a gente deu ideia de por que esse cara é semigrupo numérico, e esse HG da mesma forma. Então, para consolidar esse conhecimento que a gente teve do slide anterior, a gente vai fazer esses dois exemplos. Então, o que seria o conjunto de lacunas do nosso, que a gente vai chamar de ordinário de gênero G? Vai ser o conjunto formado por 1, 2, assim por diante, até chegar no G. Ou seja, na verdade, são os naturais de 1 a G, certo? Incluindo 1 e incluindo G. Por que a gente chama de ordinário de gênero G? Exatamente porque o gênero desse cara é G. Certo? A gente verifica que o conjunto de lacunas tem exatamente G elementos. A multiplicidade desse cara é o primeiro elemento não nulo, certo? Que está no conjunto. Então, nesse caso aqui, seria simplesmente G mais 1. O número de Frobenius, eu olho para o conjunto de lacunas, olho para a maior lacuna, certo? Então, esse aqui vai ser G, certo? O número de Frobenius é G. O condutor é o primeiro elemento a partir do qual está todo mundo dentro. Nesse caso aqui, ele coincide com a multiplicidade. Então, o condutor é G mais 1. E, finalmente, a profundidade é simplesmente calcular o teto do condutor, que é G mais 1, sobre a multiplicidade, que é G mais 1. E a gente faz esse cálculo aqui, a gente obtém um semigrupo de profundidade 1. Okay? Então, aqui estão os invariantes de um semigrupo ordinário de gênero G. E de forma bem similar, né, agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, a gente vai ter aqui conjunto de lacunas 1, 3, 5, assim por diante, até chegar no 2G menos 1. Ou seja, são os ímpares, né, de 1 até 2G menos 1. O gênero, bom, é simplesmente fazer a contagem, né, a gente tem G elementos nesse conjunto. A multiplicidade desse cara aqui é 2, né, o primeiro elemento não nulo aqui é 2. O número de Frobenius é 2G menos 1. E aí, naturalmente, o condutor vai ser 2G, né? Ou se você quiser olhar, ele é o primeiro elemento a partir do qual está todo mundo. E, finalmente, a profundidade é dada pelo teto de 2G sobre 2, certo? O condutor é 2G e a multiplicidade é 2. E a profundidade, por definição, é o teto do condutor sobre a multiplicidade, fazendo o cálculo aqui, isso aqui dá G. Okay? Então, a gente tem invariante, a gente sabe o que é um semigrupo, a gente tem exemplos de semigrupos, na verdade, infinitos exemplos, e a gente consegue, para cada uma das famílias, dizer exatamente quem são os invariantes que a gente apresentou, tá bom? Beleza, então a gente pode começar a se perguntar. Beleza, a gente conhece aqui os invariantes, e a gente pode se perguntar, será que existe alguma relação entre os invariantes, ou será que eles são completamente independentes? Então, o primeiro fato que eu quero apresentar aqui é o seguinte: a gente pega um semigrupo numérico, diferente do trivial, certo? E aí, então, a gente vai apresentar a relação entre multiplicidade e gênero, entre condutor e gênero, e entre profundidade e gênero, certo? Então, isso faz uma limitação, né? Quando você fixa o gênero, por exemplo, de um semigrupo numérico, você consegue controlar esses outros invariantes e, enfim, trabalhar com algumas propriedades. Certo? Então, Matheus, oi.
Desculpa, eu tenho uma dúvida sobre o condutor, se me permite. À vontade. Por que existe um S tal que S mais N pertence ao semigrupo para todo N natural? Não é a É definição porque do o... conjunto? Isso, é porque o complementar é finito, certo? Aí, como esse G de S ele é finito, significa que, bom, vai existir um máximo, né, que é o número de Frobenius, e a partir do sucessor do número de Frobenius vai estar todo mundo. Perfeito. Então, é pela Perfeito. finitude do G de S, certo? Show, show. Obrigado. Beleza. Então, a gente vai fazer a demonstração desses fatos, a gente vai ver que a maioria deles é bem direto, tá bom? Eu vou aproveitar para fazer. Só uma que não é tão direto, precisa de uma ideia um pouquinho a mais, e é legal para que a gente comente sobre, que é o segundo item a desigualdade de cima, certo? Então, vamos fazer a demonstração aqui rapidinho. Bom, o primeiro item é simplesmente mostrar que M não pode ser menor ou igual que 1 e nem M pode ser maior ou igual que G mais 2, certo? É essencialmente essa a ideia. Então, se de repente o M for menor ou igual que 1, então, pela definição de multiplicidade... bom, não escrevi aqui, deveria ter escrito. Só para ficar bem certinho, para todo mundo saber o que é M, o que é C, certo? Deveria ter preparado isso um pouco melhor. CGS é um semigrupo numérico de gênero G. Multiplicidade M e condutor C e profundidade Q. Então, eu tenho um semigrupo numérico com essas características. O que a gente vai mostrar é que a multiplicidade está entre 2 e G mais 1, o condutor está entre G mais 1 e 2G, e a profundidade está entre 1 e G. Então, bom, se a multiplicidade desse meu semigrupo numérico é menor ou igual que 1, bom, lá da multiplicidade a gente consegue concluir, né, que como ela é não nula, a multiplicidade teria que ser 1, né? E então, se a multiplicidade é 1, significa que o menor inteiro positivo que está no conjunto é 1, mas se 1 está no semigrupo numérico, pela propriedade de fechamento para adição, 1 mais 1 vai estar dentro, 1 mais 1 mais 1 vai estar dentro, e aí a gente conclui que todos os naturais estão dentro, certo? Então, na verdade, a gente estaria concluindo que S é N0, o que é uma contradição, certo? Exatamente pelo fato da gente estar pedindo que o S não seja N0. Na verdade, né, é possível, a gente poderia até enunciar de uma forma diferente, falando, bom, a multiplicidade de N0 é 1, e para qualquer outro caso, a multiplicidade está entre 2 e G mais 1. Certo? A gente poderia ter feito dessa forma também. E o segundo item, a gente faz de forma similar, né? Se a multiplicidade for maior do que G mais 1, então, o que a gente vai concluir é o seguinte. Bom, a multiplicidade, né, pela definição, é o menor elemento positivo que está no conjunto. Bom, se ele é o primeiro elemento positivo e ele é maior que G mais 1, então a gente vai concluir que o intervalo de inteiros de 1 até G mais 1, né, e quando a gente pega essa interseção com Z, estaria contido no conjunto de lacunas. Certo? Porque eu estou falando que a multiplicidade é pelo menos G mais 2. Certo? Então, com isso, a quantidade de elementos inteiros que tem nesse intervalo é G mais 1. Logo, a gente concluiria que G mais 1 é menor ou igual que o gênero de S, o que é uma contradição, porque o gênero de S, por hipótese, é G. Certo? Então, é simplesmente fazer essas duas construções e a gente consegue garantir o primeiro resultado. Tá bom? E agora a gente vai fazer a demonstração do item 2. Então, agora no item 2, a gente vai mostrar que o condutor está entre G mais 1 e 2G. Então, a primeira parte é muito similar ao que a gente fez no último item, tá bom? Então, a gente vai supor que o condutor ele é menor do que G mais 1, certo? E aí, o que acontece nessa situação? Se o condutor é menor do que G mais 1, significa que bom, se ele é no máximo G mais 1, então significa que ele... Bom, deixa eu escrever aqui. Daí, C
é menor ou igual que G, certo? E se o condutor é no máximo G, significa que o G mais 1, o G mais 2, e assim por diante, está todo mundo dentro do semigrupo. Então, significa que o conjunto de lacunas vai estar contido no intervalo de inteiros de 1 até G menos 1. Certo? E aí, o argumento é o mesmo, certo? Logo, o gênero de S, que é a quantidade de elementos que tem aqui, a gente sabe que, por hipótese, isso aqui é G, isso vai ser menor ou igual que a quantidade de elementos que tem aqui, que é G menos 1. E isso também dá uma contradição. Então, se a gente vê que é um argumento bem semelhante ao que a gente fez antes. Tá bom? Então, com isso, a gente provou a primeira desigualdade do item 2. Agora, falta provar a segunda desigualdade, é o que a gente vai fazer aqui no próximo quadro. Então, o que a gente quer provar é que o condutor ele é, no máximo, 2G. A ideia é a mesma, tá, pessoal? A gente vai supor que C é maior que 2G. É isso que a gente vai fazer lá na frente, tá bom? Mas a construção ela é mais interessante do que a demonstração dos outros itens. Por quê? A gente vai usar um fato que é o fechamento para a adição do nosso conjunto. Então, a gente vai considerar o seguinte conjunto. A gente vai considerar o conjunto P, que vai ser um conjunto de pares, certo? De duplas. Então, eu vou fazer os seguintes pares. 0 com C menos 1, 1 com C menos 2, e assim por diante. Para ficar um pouquinho mais claro o que eu estou fazendo, depois a gente vai escrever isso com, enfim, nos casos específicos, eu estou colecionando os pares x, C menos 1 menos x, tal que o x é maior ou igual que 0, certo? E, além disso, eu quero que x seja menor ou igual que C menos 1 menos x. Eu vou explicar por que a gente está fazendo isso. Observe que, em cada par ordenado que a gente está colocando aqui, a gente está considerando caras cuja soma é C menos 1, tá bom? Então, 0 mais C menos 1 dá C menos 1, 1 mais C menos 2 dá C menos 1, e assim sucessivamente. Por que a gente coloca x maior ou igual que 0? Porque eu quero que todos os termos sejam inteiros não negativos. Okay? Então, por isso que a gente coloca essa primeira condição. E a segunda condição ela é colocada para que eu não tenha pares em posições trocadas. Tá bom? Então, eu quero sempre que o primeiro seja menor ou igual que o segundo. Isso evitaria, por exemplo, que nesse conjunto P tivesse o par C menos 1, 0. Então, a gente vai considerar apenas um cara nessa representação. E por que isso é interessante? Então, eu vou afirmar o seguinte. Seja x um número... Bom, x um número natural satisfazendo essas duas condições, tá? Tal que x maior ou igual que 0 e x menor ou igual que C menos 1 menos x. Daí, o que a gente sabe? Quando a gente fizesse x mais C menos 1 menos x, isso aqui é igual a C menos 1 sempre. E aí a afirmação vem agora, né? Talvez eu devesse ter feito na ordem trocada. Então, a gente pega esse x com essa propriedade. Então, a gente tem isso. Então, a afirmação é a seguinte. X e barra U C menos 1 menos x é lacuna. Ou ainda, né, está em G de S. Certo? Então, essa é a afirmação que a gente tem. Bom, a demonstração disso é bem simples, certo? Mas esse fato vai ajudar bastante a gente a demonstrar essa propriedade do condutor em relação ao gênero. Bom, por que pelo menos um dos dois tem que estar em G de S? Porque se os dois estivessem em S, o que ia acontecer? Esse cara seria um cara de S, esse cara seria um cara de S. Pelo fechamento da adição do conjunto S, essa adição deveria estar em S. Só que isso dá C menos 1. E a definição de condutor é o menor elemento a partir do qual está todo mundo dentro. Pela propriedade de minimalidade, o C menos 1 ele tem que estar fora do conjunto. Certo? Então, se esse e esse estivessem em S, eu teria que C menos 1 estaria em S, o que é uma contradição.
Então, só colocar esse resumo da prova. Então, se x pertence a S e C menos 1 menos x pertence a S, então x mais C menos 1 menos x, quem já sabe que é C menos 1, pertenceria a S, o que é uma contradição. Certo? Então, o que esse fato, o que essa afirmação está nos trazendo? Está nos trazendo o seguinte: quando a gente coleciona esse conjunto P, ele vai ter uma determinada quantidade de elementos, só que eu sei que para cada par ordenado que eu coloquei aqui, eu tenho pelo menos uma lacuna no do meu semigrupo numérico. Tá bom? Beleza. Bom, só mais um comentário. Note que, bom, essa segunda condição, x menor ou igual que isso, faz com que o x seja menor ou igual que c menos 1 sobre 2. Certo? E aí, então, daí, a quantidade de elementos do meu conjunto P, que é o conjunto de pares, vai ser exatamente o quê? Bom, eu estou variando o x de 0 até c menos 1 sobre 2. Só que esse cara aqui, a gente sabe que ele pode não ser inteiro. Então, para a gente contar a quantidade, eu sempre vou ter que pegar o piso, tá bom? Então, seria 1 mais o piso de c menos 1 sobre 2. Então, essa é a quantidade de elementos que a gente tem no conjunto P. Então, bom, P tem essa quantidade de elementos. E agora, a gente vai utilizar aquilo que a gente começou. Suponha que o C seja maior do que 2G, certo? Então, supondo C maior que 2G, temos que o C é maior ou igual que 2G mais 1. Logo, a cardinalidade de P vai ser maior ou igual, e a gente substitui aqui o C por 2G mais 1. E aí, fazendo essa conta, aqui vai ficar 2G mais 1, menos 1, vai ficar 2G, 2G sobre 2 vai ficar G. O piso de G dá G, então vai ficar simplesmente G mais 1. Certo? Então, eu estou dizendo que o conjunto de pares tem pelo menos G mais 1 elementos. Certo? Deixa eu só conferir uma coisinha aqui. Acho que era tudo certo, né? Então, a gente considerou o conjunto P. A gente provou que ele tem pelo menos G mais 1 elementos. Só um minutinho, pessoal. Acho que eu esqueci alguma coisinha. Beleza. Não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo, tá certo. Ok. Só que aí tem um detalhe, né? O gênero do meu semigrupo numérico vai ser pelo menos a cardinalidade de P. Era isso que eu estava esquecendo. Então, a gente tem essa informação, que a cardinalidade de P é maior ou igual que isso. Além disso, o gênero de S, né, o gênero do meu semigrupo numérico, é pelo menos a cardinalidade de P. Por quê? Porque eu sei que cada par tem pelo menos um cara no conjunto de lacunas, então significa que o gênero dele é, no mínimo, a cardinalidade de P. Certo? Só que o gênero, bom, do semigrupo numérico, vou até arrastar um pouquinho para o lado, isso aqui é igual a G. Agora está tudo certo. Então, o que a gente conclui disso? Bom, primeira coisa, o gênero é maior ou igual que a cardinalidade de P, e a cardinalidade de P é maior ou igual que G mais 1, e isso dá a nossa contradição que a gente estava querendo. Ou seja, não pode acontecer que C é maior que 2G, portanto, o C, né, o condutor, tem que ser no máximo 2G. Beleza? Então, o que eu estava esquecendo realmente era a parte que a gente construiu, né? Que, G é maior ou igual que cardinalidade de P. Bom, pessoal, então, com isso, a gente conclui, né, essa primeira parte. Só um minutinho que eu acho que eu perdi a tela do Zoom. Talvez depois eu ache. Ok, então, pessoal. Então,
a gente acabou de verificar que realmente o condutor está entre G mais 1 e 2G. Agora vamos fechar nossa demonstração provando esse terceiro fato, que na verdade ele vem direto, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. O terceiro item a gente quer provar que a profundidade de um semigrupo numérico está entre 1 e G, certo? Bom, a profundidade por definição é C sobre M, certo? E aí, bom, o C está limitado por cima por 2G, né? A gente já provou isso. 1 sobre M a gente troca pela menor multiplicidade possível, né? Aqui, para ficar certinho. E isso aqui é maior ou igual, a gente sabe que o condutor é no mínimo G mais 1 e a multiplicidade é no mínimo, desculpa, é no máximo G mais 1, certo? Então a gente faz essas inversões aí para multiplicidade. Do lado de cá a gente descobre que é 1, do lado de cá a gente descobre que é G. Portanto, a profundidade, bom, aqui faltou o teto, né? Está entre 1 e G, certo? Então, sai realmente como consequência. A gente tem os limitantes para M e para C, a gente já tem automaticamente para Q também. Então, vamos só voltar um pouquinho nesse resultado, que ele está mostrando que M está entre 2 e G mais 1, o C está entre G mais 1 e 2G, e o Q está entre 1 e G. Certo? Se a gente voltar naqueles nossos exemplos, a gente percebe que a multiplicidade do ordinário é o menor elemento, é a maior multiplicidade possível de que um semigrupo de gênero G pode ter. Certo? Então, esse é um primeiro ponto aí. O segundo ponto importante, o condutor de um ordinário, ele é o menor possível, certo? E aí, consequentemente, a profundidade é a menor possível. Ou seja, dado um semigrupo ordinário de gênero G, ele atinge cota superior para M, inferior para C e inferior para Q. Tá bom? Já os hiperelípticos, ou hiperelípticos, atinge a menor multiplicidade possível, atinge o maior condutor possível e atinge a maior profundidade possível. Tá bom? Então, o que eu quero com isso? Mostrar que realmente essas cotas que a gente tem nessa demonstração são as melhores possíveis. Tá bom? Então, esse é um fato importante. Apesar disso aqui acontecer, a gente consegue mostrar, a gente está fazendo algum estudo nessa direção, que, na verdade, não são todos os Qs entre 1 e G que são atingidos. Tá bom? Então, na verdade, a gente tem de 1 até um determinado valor, aí depois ficam vários, né, não tem semigrupo aparecendo numa determinada faixa, e volta a aparecer de novo só no G. Tá bom? Então, essa é uma coisa que a gente tem feito, esse tipo de estudo. Ok, deixa eu só fazer mais uma observação, que é a seguinte, pessoal. A gente viu que os ordinários, eles são os caras que atingem essas cotas, e os hiperelípticos são os caras que atingem essas cotas. Dá para provar que essa cota é atingida apenas no ordinário, assim como essa, assim como essa. Então, existe um único semigrupo numérico com essa multiplicidade, quando o gênero está fixado, da mesma forma quando todo, da mesma forma a profundidade. De forma semelhante, dado um gênero, existe um único semigrupo de multiplicidade 2, e esse cara tem que ser um cara nesse formato. Quando a gente fixa a profundidade, acontece a mesma coisa, existe um único cara com gênero G e profundidade G, enquanto que esse invariante condutor dando 2G, ele não é exclusivo desse semigrupo aqui, tá bom? Então, vou deixar essa observação para, enfim, para ficar o registro, certo? Então, observação, os ordinários O de G atingem, são os únicos, né? Que atingem as cotas. Bom, vou colocar só as cotas, mas aqui que fique claro, seria cota, só um minutinho, seria cota superior para a multiplicidade, cota inferior para
condutor e cota inferior para a profundidade. Tá bom? Então, vou colocar assim, cotas M, C e Q. Tá bom? E aí, a gente só depois atualiza, tipo, cota superior, cota inferior. Tá bom? HG, os HGs, né? OGs e HGs são os únicos que atingem as cotas M e Q, certo? Porém, terceira informação, existem semigrupos numéricos que não são hiperelípticos, tais que C igual a 2G. Certo? Esses caras, tanto os hiperelípticos quanto os demais que atingem essa cota, são chamados de semigrupos simétricos. Ok? Eu vou colocar mais um quadro aqui, só para a gente comentar sobre essa última propriedade. Tá bom? Por exemplo, se a gente considerar o conjunto S dado por 0, 4, 5, 6, 8, 9, assim por diante, se a gente considerar esse conjunto, é possível verificar que ele é um semigrupo numérico. O conjunto de lacunas dele é 1, 2, 3 e 7, certo? Quando a gente calcular o gênero desse cara, é 4, e quando a gente calcular o condutor desse cara, é 8, certo? Então, esse é um exemplo de um cara que não é hiperelíptico, que satisfaz a propriedade que o condutor é exatamente o dobro do gênero, tá bom? E por que tem esse nome simétrico? Acho que essa é uma outra coisa que a gente pode comentar. Quando a gente volta aqui na nossa demonstração, a gente tinha a formação de pares, certo? Pensando agora que o C é exatamente igual a 2G, quando a gente for considerar esses pares, o que vai acontecer? Quando C for exatamente 2G? Aquele nosso conjunto P será formado por 0, 2G menos 1, 2G menos 2, e a gente vai subindo até chegar em G menos 1G. Certo? Mas eu tenho, né, nesse caso aqui, condutor igual a dobro do gênero, eu tenho que o meu conjunto de lacunas tem que ter G elementos. A gente sabe que tem pelo menos G elementos, né, por um lado, e tem no máximo G elementos por outro. Então, na verdade, o que a gente consegue verificar é o seguinte, quando a gente coloca numa reta, acho que fica um pouco mais legal de enxergar. No fundo, o que vai acontecer é que cada par vai ter exatamente uma lacuna e um elemento de S. Certo? Então, por exemplo, a gente sabe, né, obviamente, que o zero é sempre um elemento do semigrupo, vou colocar aqui em azul, e o cara que não for elemento, eu vou colocar aqui em vermelho. Então, seria aqui o 2G menos 1. Por exemplo, o 1 a gente sabe que sempre é lacuna, né, se o semigrupo não for trivial. Então, 1 é lacuna, e aí no nosso caso, nesse caso específico, eu vou ter que o 2G menos 2 vai ter que ser uma não lacuna, ou seja, um elemento do conjunto. E assim por diante, né? Se de repente eu encontrar um X que é uma não lacuna, um elemento do semigrupo, eu vou ter que 2G menos 1 menos X vai ser uma lacuna, certo? Então, no fundo, o que vai estar acontecendo é que a gente vai ter uma divisão aqui no meio do caminho, de forma que a gente forme pares, certo? Aqui, na verdade, essa formação de pares, a gente pode olhar dessa forma. Então, quando a gente olhar, por exemplo, o 0 com 2G menos 1, o 1 com 2G, o X com 2G menos 1 menos X, a gente sempre tem para cada lacuna, lá do outro lado a gente tem uma não lacuna e vice-versa. Então, nos simétricos, a gente tem exatamente essa propriedade. Tá bom? Então, acho que fica bem claro, né, nesse exemplo aqui. A gente pode fazer a construção. Então, ficaria o seguinte, as lacunas lá, quando a gente olha de 0 até 2G menos 1, as não lacunas seriam o 0, aí 1 é lacuna, 2 é lacuna, 3 é lacuna, o 4, e aí acabou, né? A gente consegue complementar aqui 1,
aqui o 2, aqui o 3. E aí a gente... Opa, faltou o 5, né? 4, 5. 4, 5, 6. E finalmente o 7. Então, na verdade, a nossa construção aqui é a seguinte. A gente forma os pares, né? 0 com 7, 1 com 6, o 2 com 5, o 3 com 4. Aquela nossa linha que eu tinha comentado antes está mais ou menos por aqui. E a gente faz a formação dos pares aqui. Então, os semigrupos simétricos têm exatamente essa propriedade. Para cada elemento que está em S de um lado, vai ter um correspondente que está fora de S do outro, e vice-versa. Tá bom? E observe que eu sempre vou até 2G menos 1, né? Ou ainda C menos 1. Ok, pessoal. Então, com isso, a gente termina essa parte aqui dos invariantes. Então, só recapitulando, a gente conseguiu relacionar multiplicidade com gênero, condutor com gênero, profundidade com gênero. Além disso, a gente conseguiu verificar que as cotas são as melhores possíveis, afinal de contas, eu sempre consigo exibir semigrupos atingindo cotas inferiores e superiores, certo? E aí, claro, a gente poderia se perguntar sobre a relação dos outros invariantes, coisas assim, mas eu não vou entrar em tantos detalhes assim, para não ficar tanta informação. Vou focar mais nesses invariantes. Bom, agora a gente começa a caminhar na direção de buscar por geradores de um semigrupo numérico, tá bom? Esse cara que a gente vai chamar de conjunto de Aperry, ele vai, de certo modo, fazer esse papel, tá bom? Ele vai ser um intermediário para a gente encontrar geradores para um semigrupo numérico. Geradores em qual sentido? Eu quero tentar descobrir um subconjunto do meu conjunto S, de forma que qualquer elemento de S possa ser escrito como combinação linear, e aí os coeficientes vão ter que ser inteiros não negativos, desses elementos que a gente chama de geradores. Certo? Esse vai ser o nosso objetivo. Hoje a gente vai dar um encaminhamento para isso, mas esse problema a gente vai tratar aí nas próximas aulas. Mas o conjunto de Aperry, ele vai fazer o link com essa parte que a gente vai estudar na próxima aula e com a próxima parte que a gente vai continuar estudando hoje. Tá bom? Então, pega esse um semigrupo numérico e aí a gente vai pegar um elemento não nulo do meu semigrupo numérico. E a gente vai definir o conjunto de Aperry de uma forma bem natural, certo? A gente vai colecionar todos os elementos de S, de tal forma que S menos N está fora de S. Certo? No fundo, esses elementos que formam o conjunto de Aperry, eles têm a seguinte propriedade. Eles são elementos de S, e os caras que estão na classe de congruência enfim, desse elemento que eu fixei, do meu S, por exemplo, quando eu pegar um cara da mesma classe de congruência módulo N, ele fica já de fora do meu conjunto. Então, esses elementos do conjunto de Aperry, eles vão ser minimais nesse sentido. Então, o que são os elementos do conjunto de Aperry? Como é que eu posso pensar? Eles são os elementos minimais de S para cada classe de congruência módulo N. Então, no fundo, o conjunto de Aperry ele vai conter exatamente um elemento de cada classe de congruência módulo N, e ele vai ser o menor elemento do conjunto S, que é congruente a esse cara módulo N. Certo? Então, assim, de uma forma um pouquinho mais prática, né, eu particularmente gosto muito de olhar para o conjunto de Aperry dessa forma equivalente, é o que a gente vai construir agora. A gente vai ter que o conjunto de Aperry de S em N, isso vai ser dado por, bom, W0, W1, assim por diante até Wn-1, de forma que esse WI ele vai ser simplesmente o menor elemento do meu semigrupo numérico, que é congruente a I módulo N. Então, essa é a construção do conjunto de Aperry utilizando os elementos minimais que eu estou comentando. Certo? Então, o que significa isso? O conjunto de Aperry ele vai conter exatamente um cara de cada classe de congruência, a gente já listou, e eles têm que ser minimais em relação a essa propriedade. Tá bom? É muito comum, mas a gente não precisa só trabalhar em cima da multiplicidade, mas é muito comum a gente considerar o conjunto de Aperry em cima da multiplicidade. Então, a gente denota simplesmente por APS, quando a gente estiver falando do conjunto de Aperry de S na multiplicidade, e M é a multiplicidade de S.
certo? Então, toda vez que aparecer APS sem nenhum índice, significa que eu estou trabalhando em cima da multiplicidade. Qual é a vantagem disso, né? Vocês podem estar se perguntando. Assim, é bem natural pensar na multiplicidade pelo seguinte fato: quanto maior o n que a gente vai pegando dentro do nosso conjunto, mais elementos o conjunto de APRI vai ter. Certo? Então, mais informação eu vou estar produzindo. O ideal é a gente produzir menos informação, e aí por isso que, em geral, a gente trabalha com o conjunto de APRI em cima da multiplicidade. Tá bom? Então, vamos fazer 2 exemplos para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse conjunto de APRI, e aí a gente, enfim, vai perceber essa propriedade e tudo mais. Bom, vamos pegar um semigrupo aí que a gente trabalhou mais cedo, 0, 4, 5, 6, 8, 9, assim por diante. E aí eu vou trabalhar com, basicamente, para eu calcular a conjunto de APRI, eu tenho que escolher um elemento não nulo do meu semigrupo. Nesse caso aqui eu estou escolhendo o 4, no segundo caso eu vou escolher o 5. Então, o que é o conjunto de APRI? A gente vai colecionar os elementos que são, a gente vai colecionar elementos que são congruentes a 0, colocar num bloco. Congruentes a 1, colocar num bloco. Congruentes a 2, colocar num bloco. Congruentes a 3, colocar num bloco. E pegar o menor de cada classe. É isso que a gente está fazendo na prática. Então, o conjunto de APRI vai conter o 0, né? O 0, na verdade, ele sempre vai estar no conjunto de APRI, independentemente em cima de qual número que você tiver. E aí eu vou ter que me perguntar, qual o menor elemento do meu semigrupo que é congruente a 1 módulo 4? Aí seria o 5. Que é o menor elemento do semigrupo que é congruente a 2. Aí seria o 6. E o menor congruente a 3 seria o 3 está fora, o 7 está fora, então o primeiro seria 11. Então o meu conjunto de APRI é simplesmente 0, 5, 6 e 11. Tá bom? Quando a gente coloca o APRI de S5, né? Bom, assim, só para fixar a notação, esse aqui é o que a gente chama de APS. Tá bom? E quando a gente faz APS5, a gente teria o 0. O primeiro congruente a 1 aqui vai ser o 6. Agora, olhando o módulo 5, tá bom, pessoal? Lembrando que é sempre em cima desse cara. O primeiro congruente a 2 é o 12. O primeiro congruente a 3, módulo 5, é o 8. E o primeiro congruente a 4, módulo 5, é o próprio 4. Certo? Então, esse aí é o conjunto de APRI de S em 5. Beleza, mas para que a gente usa o conjunto de APRI, né? Eu falei que tinha uma importância teórica, mas até agora a gente só viu o exemplo, mas a gente não sabe muito bem para que vai servir. Bom, aqui eu trouxe um slide completo, mas para que serve o conjunto de APRI na prática? Quer dizer, uma das utilidades. Pega esse um semigrupo numérico em que você conhece o conjunto de APRI dado com aqueles elementos minimais, certo? Então, tem o W0, W1 até Wn-1. Observe que eu estou pegando o N, um elemento de S não nulo. Eu não preciso pegar em cima da multiplicidade, pode ser qualquer elemento. E aí, o que a gente tem? Bom, se eu pegar um elemento de S qualquer, bom, é óbvio, né? Como ele é um número natural, tem que existir um I entre 0 e N-1, de tal forma que o S está na classe de congruência do I módulo N. E aí, pela minimalidade do WI, eu consigo escrever o meu S como sendo um múltiplo de N mais o WI. Certo? E qual é a vantagem disso? Se a gente for parar para pensar, o S, ele pertence, eu vou colocar uma anotação aqui que eu não falei, mas ela é bem intuitiva, ao conjunto gerado por N e WI. Certo? Conjunto gerado significa que eu vou pegar combinações lineares desse e desse. Tá bom? Então, o coeficiente de N é K e o coeficiente de WI é 1. Para fazer sentido no contexto de semigrupos numéricos, os coeficientes têm que ser sempre inteiros não negativos. Tá bom? Então, olhando por esse ponto de vista, eu já estou conseguindo construir geradores para o meu semigrupo numérico. Na verdade, eu vou enunciar esse teorema, que a gente vai discutir com mais detalhes nas próximas aulas, mas acho que já vale a pena a gente ter a ideia do que tem por trás. Se eu tenho um semigrupo numérico e conheço o conjunto de APRI, eu automaticamente tenho um conjunto de geradores. Certo? Basta que você pegue o conjunto de APRI, retire o 0 e coloque o N que você considerou. Tá bom? Isso forma um conjunto de geradores para o nosso semigrupo numérico. Tá bom? Só voltando naquele exemplo, para a gente entender sobre o que a gente está falando, os geradores, nesse caso aqui, o que a gente faz? A gente pega o conjunto de APRI, tira o 0 e coloca o N que você considerou. Então, seria 4, 5, 6 e 11.
O que eu estou fazendo, então? Do conjunto S, eu estou extraindo uma quantidade finita de geradores, em que qualquer elemento do lado do meu conjunto S vai poder ser escrito como uma combinação linear desses caras, com coeficientes sendo inteiros não negativos. E de forma semelhante, né, geradores aqui, seriam quem? Seriam troca o 0 pelo 5, então seria 5, 6, 12, 8 e 4. Então, bom, claro, desse ponto de vista eu tenho 4 geradores, desse ponto de vista eu tenho 5 geradores, ótimo, não tem problema nenhum. E o que a gente vai deixar para os próximos encontros beleza, eu tenho 2 conjuntos geradores, então, assim, naturalmente, eu posso me perguntar, qual é o menor conjunto de geradores? Tá? Por exemplo, aqui a gente percebe que o 11 é um cara que é irrelevante, né? Se a gente for pensar para reduzir a quantidade de geradores. Afinal de contas, o 11 pode ser escrito como 5 mais 6. E de forma semelhante, do lado de cá, o 12 ele é irrelevante e o 8 é irrelevante. Por que o 12 é irrelevante? Porque ele é 6 mais 6. Por que o 8 é irrelevante? Porque ele é 4 mais 4. Então, na verdade, eu posso excluí-los do conjunto gerador e eu ainda vou ter um outro conjunto gerador. Certo? Mas isso aí a gente vai discutir mais para frente. Beleza? Deixa eu ver, já são 2h57, acho que... Deixa eu ver se dá para falar mais alguma coisinha. Emar, como é que a gente está com o tempo aí? A gente para por agora ou faz mais um pouquinho? Olha, mais um pouquinho significa o quê? Uns 3 minutos, talvez. Até as 15 horas? Isso. Vamos lá. Só para introduzir o que a gente vai começar na próxima aula. Tá ótimo. Beleza. E a partir do conjunto de Aperry, a gente consegue extrair um cara que a gente vai chamar de coordenadas de Kunz de um semigrupo numérico. Então, se eu tenho S um semigrupo numérico e N um elemento de S, não nulo, a gente pega o conjunto de Aperry e, bom, cada elemento WI eu vou poder escrever de forma única, né? Como sendo WI igual a KI vezes N mais I. Certo? Então, esse KI que vai ser importante para a gente. Tá bom? E aí as nossas coordenadas de Kunz de S, dada a escrita de cada WI do conjunto de Aperry, eu simplesmente pego esse coeficiente. Então, eu vou colocar aqui K1, K2, até Kn menos 1. Opa! Isso, Kn menos 1, tá certo. Então, para cada WI, a gente faz a escrita, e aí, feita a escrita, a gente pega aquele coeficiente, né, o KI, e forma uma N-1 múltiplo. Tá bom? E aí, só uma observação rápida. Se o N for igual a M, sendo a multiplicidade, é importante observar que esses KIs são, a princípio, poderiam ser 0, né? Afinal de contas, o WI pode ser, sei lá, menor do que N. Mas se a gente estiver em cima da multiplicidade, cada KI é um número natural, certo? E aí a nossa upla, né, o nosso vetor de Kunz, que a gente vai simplesmente definir como Kunz S, da mesma forma que a gente fez lá no Aperry, isso aqui vai ser uma M-1 upla com coordenadas naturais. Beleza? Bom, naturalmente a gente poderia calcular aqui o vetor de Kunz, mas eu vou deixar para fazer isso na próxima aula. Eu faço uma revisão aqui das coordenadas de Kunz, a gente faz o cálculo das coordenadas de Kunz para esses 2 exemplos e segue. Só para finalizar, não vou escrever mais nada, mas assim, uma sensação que eu tenho é que essas coordenadas de Kunz têm desempenhado um papel bem importante na pesquisa dessa área, certo? Então, por isso que eu vou focar um pouquinho nisso. E vou até demonstrar um teorema muito forte, assim, bem recente, usando esse argumento. Beleza? Então é isso, Emar. Eu acho que tá bom por hoje, aí na semana que vem a gente continua. Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida? Muito bom, Matheus. Você, no slide anterior, essa já era uma dúvida que eu tenho. Pois é. Você está falando que KI pertence a N, não é N mais 0, não? Isso. Nesse caso aqui, você tem razão. O KI pertence a N0. Nesse caso. Mas quando a gente coloca a multiplicidade, entendi. aí o KI vai ser natural. Entendi.
Então, Kunz é só para multiplicidade, né? A gente pode considerar nos outros, mas assim, nesse momento eu confesso que eu não vejo assim aplicação prática de pegar em cima de elementos que Geral, não né? sejam a multiplicidade. Entendi. Porque quando a gente tem na multiplicidade, a gente vai ter assim, uma upla menor, todas as coordenadas são naturais, então a gente tem alguma facilidade nessa direção. Certo. É claro que uma pergunta que deve ser super difícil, é óbvia, é quem são os geradores, né? Se você Isso. inventar um semigrupo qualquer, encontrar os geradores. Essa pergunta, Emmanuel, na prática, se você fornecer que é um semigrupo, Já aparece, né? a gente consegue pelo conjunto de Aperry. Porque basicamente o que a gente faz? A gente calcula a multiplicidade, calcula o conjunto de Aperry em cima dessa multiplicidade e usa esse teorema. Sei. Aí, claro, esse teorema, na verdade, ele vai... Deixa eu achar onde ele está. Aqui. Ele vai exibir um conjunto gerador. Claro, Agora, claro. extrair um minimal começa a ficar um pouquinho mais difícil, em geral. Entendi. Ah, tá. É como encontrar a base, né? Isso. Que é a base desse negócio, né? Bem, eu estou achando fantástico isso aí, estou doido para aprender. Você vai deixar isso com a gente de alguma maneira, né? Esse material escrito, para Vou estudar sim. para a próxima aula? Eu vou mandar para você agora mesmo, Emar. Esqueceu de colocar os exercícios, né, Emar? Pois é, rapaz, ia ser bom, né? O exercício é copia tudo, entende tudo para a próxima aula. Boa ideia, Abílio, gostei. É bom ter uns exercícios no final que motiva a estudar, né? Para fazer. Mas se você souber alguma... Você põe aqueles perguntas abertas, os problemas abertos, e o que acontece. Acho que é uma boa mesmo. Não, mas acho que exercícios legais assim são você pegar um semigrupo e calcular o cônjuge de Aperry, calcular o vetor de Kunz. Só um último comentário aqui. O vetor de Kunz, em muitos momentos eu vou falar vetor de Kunz, é o que tem na literatura, o vetor de Kunz, mas ultimamente o pessoal tem optado por coordenadas de Kunz. Aí eu li um artigo recentemente, a pessoa me convenceu que falar vetor pode ser um pouquinho confusa, porque quando você pensa em vetor, você pensa em espaço vetorial e, a princípio, não tem espaço vetorial aqui, pelo menos explicitamente, né? Então, enfim, é só um detalhe que... É um artigo que saiu, acho que no passado, está no Archive até. Por outro lado, se você me fala coordenadas, eu imediatamente penso que é coordenada de um vetor. Tem isso mesmo. Bem, mas é isso, pessoal. Aí... Deixa eu abrir aqui e ver se tem mais perguntas ou comentários. Oi, professor. Matheus, Bruno aqui. Olá, Bruno. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá baixinho demais, não? Eu sou pequenininho, então eu sou baixinho em todos os sentidos. Chega mais perto do microfone aí. Isso, eu estou fazendo isso aqui agora. Obrigado por ter avisado. Matheus, eu fiquei com uma dúvida aqui, meio boba e outra aqui com relação a problemas em abertos que você comentou. A primeira é com respeito ao nome daquele segundo exemplo que você forneceu de semigrupos numéricos, que é hiperelíptico. Você poderia divagar um pouquinho sobre isso aí? Que eu fiquei tentando imaginar em que contexto que isso faria sentido e não veio nada à minha cabeça. E a segunda é com respeito à profundidade. Você mostrou que que sempre vai ficar entre 1 e G, se eu não me engano, e comentou, né, que existem casos onde alguns dos números entre 1 e G não são contemplados com exemplos de semigrupos numéricos para os quais a profundidade são esses números, né? Existem resultados assim que englobam uma classe específica, por exemplo, para esses valores de G, né, pode-se afirmar que tais números não possuem semigrupos numéricos com a profundidade específica, né, desses números. Perfeito. Bruno, sobre os hiperelípticos, assim, esse nome hiperelíptico ele vem lá
da geometria algébrica. Assim, eu confesso que eu não sei de muitos detalhes, tá bom? Mas existem as curvas hiperelípticas. E aí, quando o estudo é feito, a gente, enfim, o pessoal faz cálculos lá em curvas algébricas e obtém um objeto chamado semigrupo de Weierstrass. E aí é possível mostrar lá que quando a gente está em curvas hiperelípticas, o semigrupo de Weierstrass associado é um semigrupo numérico e é um semigrupo desse tipo aqui, é por isso que tem esse nome, certo? Sobre o problema em aberto, eu não consegui entender exatamente qual foi o ponto. Aí depois, se você quiser perguntar, fica à vontade. Sobre a profundidade, a gente está escrevendo um trabalho. O Gilberto, ele é estudante de doutorado lá da Unicamp, ele vai defender na semana que vem. E aí, um dos capítulos da tese dele, o que a gente conseguiu verificar é o seguinte, que, na verdade, para Q igual a G sempre tem, e tem exatamente 1. E aí, nos outros casos, a gente tem o seguinte, que o Q, se o Q for diferente de G, então a gente consegue provar que o Q está entre 1 e o teto de 2G sobre 3. É possível provar isso. E a demonstração é bem simples, na verdade, mas dá para provar isso. Entendi. Não sobre o problema em aberto, eu fiz a pergunta de maneira confusa, mas era com respeito à profundidade, não aos hiperelípticos. Ah, tá. E Beleza. uma última pergunta que o Vitor também comentou aí no chat é sobre esse quadro. Eu achei legal, cara. Você usa algum aplicativo específico para fazer isso aí? Certo. Sobre os problemas em aberto, eu vou comentar mais para frente, mas essa profundidade que a gente definiu daquela forma, condutor sobre multiplicidade, é possível provar que ela é exatamente igual à maior coordenada de Kunz, certo? Então, é possível, na verdade, a gente estabelecer uma objeção entre semigrupos numéricos e vetores, e entre aspas, vetores de Kunz. Certo? Só que os vetores de Kunz eles têm que satisfazer algumas propriedades, a gente vai trabalhar tudo isso na aula que vem. Então, existem problemas em aberto da teoria que o pessoal tem atacado utilizando o vetor de Kunz. Inclusive, saiu um artigo no Archive semana passada eu tive acesso a ele ontem, e aí o pessoal está fazendo exatamente isso, olhando para vetor de Kunz e tentando atacar os problemas. É por isso que eu vou tentar fazer essa relação em profundidade, vetor de Kunz, quem são os problemas, como a gente pode atacar e coisas assim. Sobre o quadro, eu utilizo o tablet, certo? Com a caneta e tudo mais. E aí eu peguei esse quadro aqui, uma figura na internet mesmo, e aí fiz um traço aqui, eu faço sempre, né, para dividir. E eu escrevo num programa chamado GoodNotes. Legal. Tem Essa um ideia de colocar o colega, fundo aí foi interessante. para tentar simular mais um quadro, né, e tal. Um colega meu utiliza um aplicativo chamado Notability, também, enfim, são muito similares. Aí é mais questão de... Bom, não sei por que eu escolhi esse, confesso. E para projetar o quadro na tela do computador, eu uso um programa chamado Air Server. Aí eu tenho feito todas as aulas com isso, dessa forma. Aí tem... Valeu, Matheus. Muito, muito obrigado. Foi muito bacana a sua aula. Valeu, Bruno. Matheus, como é que chama o que você faz para apresentar? Você falou. Escreve aqui no chat para nós, pode ser? Uhum. Então é Good Vou colocar Notes, aqui. Notability e... E o Air Server. Mas só funciona para pads, para computador, a gente não consegue com uma mesa digitalizadora? Talvez, né? Consegue, mas aí eu acho que nem precisaria de nenhum dos dois. Se você tem uma mesa digitalizadora,
vai ter um programa no computador que acho que vai conseguir fazer tanto a projeção da sua mesa digitalizadora na tela, quanto você já escrever no aplicativo da mesa digitalizadora. Como eu faço no tablet, aí eu não tenho essa facilidade. Você já sabe, você acha que já está embutido? Qual seria? Eu acho que da mesa digitalizadora, sim. Mas como eu nunca usei, Sei. eu só ouço o pessoal falando, a minha sensação foi essa. Na verdade, eu acho que vai depender do... Porque assim, a mesa digitalizadora você pode usar com vários tipos de programas de edição para poder escrever. Então, vai depender se o programa que você está usando para poder escrever tem essas possibilidades de colocar esse fundo, como se fosse um quadro negro e tudo mais. Né? Eu acho que vai depender disso. Entendi. Porque, por exemplo, o que eu uso, ele não tem essa opção de colocar quadro negro, não. É sempre o mesmo fundo. No caso Não, você pode até trocar alguma, por exemplo, você pode usar um quadro parecido com o nosso, que é o quadro negro, que é verde, né? Pode colocar linhas ou não ter linhas. Você tem como alinhar também para fazer figuras. Tem várias possibilidades para se usar. Mas especificamente assim, colocar um quadro negro, ele não tem essa opção, não. Tá. Tá bom, acho que a gente está assim, divergindo. É o que eu uso, né? Nós estamos divergindo aqui, mas já é papo de professor, né? Papo de professor é isso. Tá bom. Isso. Vamos agradecer novamente aqui ao Matheus. Obrigado, Programa duplo na próxima quarta-feira, né? E deixa eu parar aqui. Então, agradeço a todos, Pedro, por participarem. Nos vemos, então, na próxima quarta-feira. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau.